Sejam bem-vindos ao nosso culto aqui na Igreja Batista Boas Novas. Hoje que é dia 13 de setembro de 2020, agora são 18 horas e 30 minutos, nós estamos dando início ao nosso culto. Quero bem-vindar também os irmãos e amigos que estão nos acompanhando nessa transmissão online, principalmente os irmãos das Boas Novas que estão em seu lar nos acompanhando, todos os outros demais irmãos. Vamos dar início no culto desta noite lendo um trecho contido no livro de Tiago, por favor. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Vamos dar início lendo um trecho da palavra de Deus. Depois vamos cantar o hino 167. Faz-me lembrar. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar, buscar a Deus em oração, pedindo ao nosso bom Deus que abençoe o culto desta noite. Convidar a irmã Jennifer que ore a Deus, pedindo a Ele a direção do culto nesta noite. Senhor Deus e Pai, nos colocamos em sua presença. Primeiramente, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos trouxe segurança no seu lar. Agradecer por esse momento que podemos estar juntos, Pai, morando e podendo estar na sua presença buscando ao Senhor, Pai. Peço que o Senhor dê direção neste culto, Pai, que o Senhor venha estar falando nos nossos corações agora, desde o louvor, e que o Senhor nos prepare para estar quebrando de coração para que possamos jogar a palavra, Pai. Peço também que nada de fora venha atrapalhar esse culto e que tudo que acontece seja para honrar e glorificar o seu nome. É isso que eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Na sequência, então, o nosso primeiro hino desta noite, Faz-me Lembrar, 167. Vamos cantar. Vamos ver o próximo hino que nós vamos cantar. Vem nosso lar abençoar, 421 do Voz de Melodia. Em seguida eu quero convidar o irmão Sebastião. Quando nós cantarmos, depois que nós cantarmos este hino, o irmão Sebastião vai orar a favor das famílias das Boas Novas. Tá bom? Vamos cantar. Abre portas para o mal,
a favor das famílias e também lembra as famílias das boas novas. Pai Deus Todo-Poderoso, damos graças ao Senhor por esse momento, Pai. Venhamos pedir perdão dos nossos pecados, nossas fraquezas, nossos maus pensamentos, Pai. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, entregando o seu único Filho para ser crucificado, para nos livrar da condenação do inferno, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos salvou. Peço, Pai, as bênçãos do Senhor, ponhando na sua presença a família das boas novas, Pai. Cada família, peço que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja dando força, dando ânimo, dando disposição, dando trabalho, dando saúde. Agradeço ao Senhor e peço, Pai, abençoa as famílias das boas novas, que cada vez sejam famílias fortes, família na presença do Senhor. Não deixe que Satanás venha atacar as famílias. Peço, Pai, agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que a sua palavra possa trabalhar no coração de cada família. Peço, Pai, que os estudos, que a sua palavra esteja trabalhando no coração de cada família. Se Satanás está atacando as famílias, Pai, que o Senhor possa estar livrando, protegendo. Que o Senhor possa trabalhar em cada membro, em cada esposa, em cada marido. Que o Senhor esteja no controle do pensamento deles, afastando o mal, Pai. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo cada um do pecado. Eu oro agradecendo, Pai, e pedindo pelas famílias que estão ouvindo nas suas casas. Que o Senhor possa estar visitando cada um deles, dando ânimo, disposição, coragem, e meditando na palavra do Senhor, para que com a palavra possa vencer as batalhas desse mundo, Pai. A batalha das obras espiritual do mal, que estão atacando as famílias, Pai, atacando os cristãos. Eu peço tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, quero bem-vindar o Pedro pela segunda vez nos visitando, obrigado pela sua presença. Também Levi, retornando com a Vanessa. Amém. E mais os filhos. Obrigado por ter trazido as crianças, tá bom? E todos vocês, os demais, são todos bem-vindos. Muito bem, vamos cantar mais um hino antes da pregação desta noite. 283, do Voz e Melodia, Meu Coração. A Bíblia fala no livro de Provérbios sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não guardar o teu coração, você vai perdê-lo. Vamos cantar Meu Coração 283. Presta atenção no que você canta. Seja
agradecer a todos, também a Juliana, a Gislaine, a Isabelle que nos auxiliou, Paloma também. As crianças vão subir agora para o culto infantil com muita tranquilidade, com muita calma. Obrigado aos demais irmãos que auxiliaram no culto. As crianças vão subir, pode acompanhar todas as crianças. Juliana, você pode acompanhar as crianças do Levi, encaminhando eles também? Sim, só para encaminhá-los. Muito bom. Ok, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Hoje tem sido um dia bem quente. Nós nos queixamos alguns dias atrás de dias frios, né? E hoje, contraditoriamente, hoje está um dia bem quente. Mas tudo para a glória. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Tiago, de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Hoje, nesta noite, eu quero lhes falar sobre pecados de omissão. Pecados de omissão. O que seria pecados de omissão? É quando eu passo a ignorar determinadas posturas que eu não deveria ter. Eu não deveria ter determinadas posturas e eu simplesmente as ignoro. Como se Deus não levasse a sério aquilo que Ele nos orienta. Ignorar determinadas práticas. Quando você ignora determinadas práticas que lhe é pedido, você está incorrendo no pecado de omissão. Omissão. Quando alguém sabe que deve fazer o certo, você sabe que deveria ter feito. Você sabe. Você sabe. Você sabe. E você não fez, você pecou. Só que nós temos uma tendência natural que esses pecados de omissão, eles não têm valor. E tem. Tem valor sim. Tem valor no sentido de que você deveria ter feito, não feito, e nós precisamos entender que todo pecado quebra a minha comunhão com Deus. E talvez você fique se questionando, mas poxa vida, eu não fiz nada de tão grave. E é verdade, você não fez nada de tão grave. Mas o fato de você não ter feito o certo é pecado do mesmo jeito. Talvez você não pecou à semelhança dos grandes pecadores. Amém. Mas o fato de você não ter feito aquilo que você deveria ter feito, você não é diferente dos grandes pecadores. Porque pecados de omissão também é pecado, à luz da palavra de Deus. E você vai perder a direção de Deus. Você vai perder o poder de Deus na tua vida. E de que adianta você não estar no meio dos grandes pecadores, se aquilo que você deveria ter feito e você não tem feito? De que adianta? Os pecados de omissão deveriam ser levados a sério, tanto quanto pecados que cometem grandes pecadores. Você acha que você se isenta? Porque você não é contado com essas pessoas aí fora? Ou com alguns irmãos em Cristo que se desviaram? Deixe-me falar algo a você nessa noite. Se você sabe que você deveria ter feito, e você não fez, você pecou. E à luz da palavra de Deus, você está sem direção e sem comunhão com Deus. Porque muitos de vocês ignoram o fato de que deveriam ter feito e não fizeram. E acham que estão bem porque não são contados com os grandes pecadores. Leia novamente Tiago capítulo 4, versículo 17 e tome suas próprias conclusões. Aquele, pois, que sabe
que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Comete o quê? Senhor Deus, mais uma vez diante do Senhor, apresentamos e nós lhe pedimos, ó Pai, que a Tua palavra fale-nos ao coração. E falará. Que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, um forte e grande desejo de obedecê-lo, de atendê-lo. Porque nós precisamos, ó Deus, da Tua direção. Nós tomamos decisões todo santo dia. E muitos irmãos e muitas irmãs estão carecidos, ó Deus, de direção, porque eles simplesmente, eles se recusam, ó Deus, a fazer o certo. Por isso, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, o seu Santo Espírito, mais uma vez nos visite através da pregação da Sua palavra. E que o Senhor nos mostre claramente as áreas que temos falhado. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas pessoas, inclusive crentes, pensam que se deixar quieto, está tudo bem. Poxa, meus irmãos, você já sabe. Eu não estou trazendo uma coisa inusitada, eu não estou falando algo de novo, você sabe. E nós achamos, porque vamos deixar quieto, está tudo bem. Como assim está tudo bem? Você sabia que como igreja, nós somos membros uns dos outros? Sabia que o teu pecado me afeta? E eu gostaria, nós gostaríamos, de que todos nós assumíssemos um compromisso sério com o Senhor. Você precisa decidir a quem você serve. Muitas pessoas pensam que se não tocar mais no assunto e deixar cair no esquecimento, está tudo bem. Alguns de vocês estão em débito com a igreja local. E até hoje não vieram prestar contas à sua igreja. E acham que se deixar quieto vai cair no esquecimento. De quem? Só se for dos senhores. Você acha que Deus vai se esquecer? Aí você fala, puxa, eu estou sem poder, eu estou sem ânimo, eu estou sem coragem, eu estou sem... Mas é lógico. Você acha que se deixar quieto, se deixar para depois, se fazer de conta que não é para os senhores, está tudo bem? Gente, não está tudo bem. O salário do pecado é a morte. Isso nunca vai mudar. Se deixar entrar, por um lado, as orientações do Senhor, isso não te isenta da responsabilidade que está sobre os teus ombros. Não, mas não é comigo. Não, eu vou fazer de conta que eu não entendi. Você acha que você se isenta dessa responsabilidade? Só porque você fez de conta que não é com você? Você é tão responsável como qualquer outro cristão. Irmãos, é um tremendo equívoco pensar que se você deixar quieto, você fazer de conta que não é com você. Ah, mas eu não entendi o que o pastor falou. Ah, você não entendeu? Você sabia que você que é convertido, você não é mais cego e nem surdo? Sabia que quando você não vê e não escuta é porque você não quer? E quando você sabe o que deve fazer e você não faz, a Bíblia vai dizer que você pecou? Moisés falou o seguinte, o teu pecado vos há de achar. O teu pecado vai se revelar. Não, mas ninguém viu. Você tem certeza que ninguém viu? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você tem certeza que você vai deixar quieto aquele negócio?
Você acha que se você não trazer aquele assunto, aquela postura, aquela decisão, aquele comportamento, está tudo bem? A gente acha, irmãos, que se a gente deixar quieto, dá de ombros. Você já viu criança dar de ombros? Ou seja, não estou nem aí. Você acha mesmo que você vai conseguir lograr êxito na sua vida cristã se você dá de ombros? Você acha mesmo? Você acha que está enganando quem? Nós precisamos, irmãos, assumir uma postura séria. As coisas de Deus devem ser levadas a sério. Deus não está para brincadeiras. O diabo está para brincadeiras. Ele é um brincalhão. O diabo é um brincalhão. Deus não é um brincalhão. Deus, ele não graceja conosco. Quando Deus fala sério. E às vezes, irmãos, nós vamos levando a nossa vida, a gente tem visto as decisões erradas que nós temos escolhido, as consequências, e a gente às vezes permanece. Aí, irmãos, não há mais o que fazer. Isso é bem relevante para os nossos dias. Porque nós nos esquecemos que todo pecado é contra Deus. Aquele que sabe que deve fazer o certo, o bem, e não faz, nisso está pecando. Pecando contra quem? Contra quem que você acha que você está pecando? Pode ser até contra eu, contra mim, mas não é contra mim. É contra Deus. Todo pecado é contra Deus. A gente faz vista grossa. Deus faz vista grossa? A gente deixa quieto. Deus deixa quieto? Irmãos, Deus jamais dá de ombros a essa realidade que pecado tem que ser tratado. A sua postura precisa ser colocada, apresentada perante o altar do Senhor com arrependimento. E arrependimento pressupõe uma postura de mudança. Mudança. Não vem falar para Deus que você está arrependido se você não colocou no seu coração que você vai mudar. Isso é remorso. Não é arrependimento. Arrependimento, irmãos, leva à mudança de postura, leva à mudança de comportamento. Aí você vem falar para Deus que está arrependido, mas você nunca ficou arrependido. É remorso. Amada igreja, o pecado tem que ser tratado como pecado. Não ignore seus erros. Por favor, não faça isso, não omita, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E você não quer isso, ou quer? Você sabe o que é morte? Morte não é apenas sepultura. Não é você velar um defunto. Morte, irmãos, é separação. É separação de Deus. Morte é separação de Deus. A primeira definição de morte não é sepultamento. A primeira definição de morte é separação. Você separa-se de Deus, porque Deus não pactua com pecados. E eu preciso andar sério com Deus. A Bíblia fala que se eu contemplar a vaidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Por que Deus não ouve minha oração? Ou você pede errado, ou você contempla pecados inconfessos. Porque Deus pode até não responder a você. Porque Deus fala não fala, meus irmãos? Deus pode sim falar não para os senhores. Deus pode falar espera para os senhores. Deus pode falar sim. Deus pode. Mas em todas as respostas, Ele traz paz. Mesmo que Deus diga não, Ele vai trazer paz no seu coração. Mesmo que Deus diga espere, você vai ter paz do Senhor no seu coração, porque Ele está respondendo. Se Deus falar sim, Ele vai trazer paz no seu coração. Aí você diz: Deus não me responde, Deus não ouve o meu clamor. Irmão, você vai ter que sondar o seu coração, porque é que Deus não está respondendo a tua oração. Porque bem Deus pode não responder a minha oração, mas eu tenho paz. Eu sei que Ele me escutou. Eu tenho paz. E essa paz excede meu entendimento. Ou seja, eu vou confiar naquilo que Deus está falando e eu vou descansar. Mas alguns não desfrutam disso. E por quê?
Salomão falou o seguinte no livro de Provérbios 28, versículo de número 13. Dá uma olhadinha para mim. O introdutor poderia pegar um copo d'água para mim, por favor? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz a Salomão. Provérbios, versículo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, o que? Aquele que oculta, aquele que esconde os seus pecados, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, faz um favor para mim, por favor. Marca, pega uma caneta, coloca na contracapa da sua Bíblia, faça isso, coloca Provérbios, coloca lá, Provérbios 28, 13. Você não precisa, você não pode esquecer-se desse texto. Faça isso. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais, irmãos, não adianta. Vai tentar, vai correr, não vai prosperar. O que encobre jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Viu? Eu vou noite rabiscar com vocês pelo menos aí 4 pecados de omissão constantemente praticados entre o povo de Deus. Não estou falando de ímpios, não estou falando de crentes excluídos da igreja, eu estou falando daqueles crentes que estão em tese, em plena comunhão com a igreja local. O primeiro pecado de omissão constantemente negligenciado pelo povo de Deus, irmãos, omissão, não tem feito. Aí às vezes a gente fica perguntando, né, por que eu não consigo avançar? O primeiro pecado de omissão que eu quero rabiscar aqui com vocês é a negligência com o meu tempo a sós com Deus. Abra sua Bíblia para João capítulo 15. João capítulo 15. Primeiro pecado de omissão constantemente negligenciado pelo povo de Deus é o meu tempo a sós com Deus. João capítulo 15, versículo 4 a 5. O que o Senhor Jesus nos orienta aqui? 15, versículo 4 a 5. Ele leia para a gente em voz alta. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer na videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como que os irmãos querem frutificar sem ter comunhão com Jesus Cristo? Como que vocês querem dar frutos se vocês não investem no seu tempo a sós com Cristo? O texto é muito claro, sem mim nada podeis fazer. E ele vai dizer mais, vocês não podem produzir fruto sem mim. Sem mim vocês não podem produzir fruto. Que fruto é esse, Jesus? Leia o livro de Gálatas. Ele vai te dar uma lista. Eu não tenho amor, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho paciência, eu não tenho longanimidade, eu não tenho bondade, eu não tenho generosidade. Por que é que você não tem? Porque esses frutos vêm da sua relação com Jesus Cristo. E você não tem cultivado isso nas suas manhãs, nem nas suas noites, e nem muito menos em suas tardes. Eu quero dar frutos sem Jesus Cristo? De onde você tira o que você consegue? Esse
texto, irmãos, traz uma recomendação pertinente para permanecermos em Jesus. E essa postura de permanecer em Jesus, ela tem sido negligenciada pelo povo de Deus, principalmente no meu tempo a sós com Deus. O meu tempo a sós com Deus. Eu não estou falando de culto familiar, viu? Já falei sobre isso. Eu estou falando do meu tempo a sós com Deus. O meu tempo a sós com Deus. O meu tempo a sós com Deus. Se eu não permanecer nele, eu não vou dar frutos. Você não produz frutos por si só. Você não tem isso. Jamais teve. Ninguém terá. Jesus produz isso em vocês. Se vocês permanecem nele. E o que seria meu tempo a sós com Deus? É um tempo que você separa do seu dia para ficar com o Senhor. Você precisa disso. Não é se você quer. Isso seria uma outra conversa. É que você precisa. Porque se você não permanece nele, você não consegue produzir frutos. A não ser que você não queira. Aí desculpa meu atrevimento essa noite. E nesse tempo você vai investir em oração, você vai investir numa leitura bíblica ordenada, por que não numa leitura devocional, poderia ser. Irmãos, é um tempo precioso, muitas das vezes ignorado. Inclusive eu, para atender aí a adolescentes e jovens, há 5 dias atrás, eu comecei a colocar no grupo das Boas Novas, e mandando para algumas pessoas, leitura devocional, principalmente começando o livro de Josué. Alguns de vocês não estão nem aí. Estão nem aí. Está lá, só baixar o trem. Alguns de vocês não estão nem aí. E não é que vocês têm uma outra leitura paralela. Não, estão nem aí. Aí você vai dizer para mim que isso não é uma omissão? Como você chama isso então? Irmãos, eu gostaria de lembrá-los de que é impossível permanecer em Jesus se você não andar com Ele diariamente. Como? Você acha que você consegue uma vez por semana? Vindo aqui? Não, gente, é todos os dias você anda com o Senhor. Você não consegue manter, e alguns de vocês nem vêm uma vez por semana. Estou aqui numa luta com alguns, mas nem vêm. Então viver essa comunhão é diretamente relacionado a uma comunicação diária e íntima com o Senhor. Se nós negligenciarmos isso, o Espírito Santo de agir com quebrantamento no teu coração. E sem quebrantamento do Espírito Santo, você não vai deixar o seu pecado, porque nós somos teimosos. Nós somos de dura cerviz. É a palavra, meus irmãos, sendo inculcada, sendo lida, que vai quebrantando o meu coração. Aquele pecado, senão eu não deixo. Eu amo o meu pecado. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usando a palavra de Deus, o meu coração vai sendo quebrado, vai ser quebrantado. E eu... Por que alguns não deixam o pecado? Porque não estão nem aí com a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que quebranta o teu coração. Tu não lê a Bíblia, tu não faz oração, tu não tem tempo devocional com Deus. Você quer ser quebrantado como? Essas pessoas só podem estar de brincadeira. Então, o primeiro pecado que muitos crentes têm negligenciado é o seu tempo a sós com Deus. Uma segunda área que o povo de Deus constantemente tem caído em pecado por omissão é no testemunho de Cristo. Na prática de se testemunhar de Cristo. Algumas pessoas falam assim, desculpe a sinceridade,
Alguns têm a cara de pau de dizer o seguinte: ah, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Ah, eu não... Vão rir de mim. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou tirar essa argumentação aí. Capítulo 1, versículo 8. Dá uma lida, por favor, nesse trecho. O segundo pecado de omissão constantemente negligenciado pelo povo de Deus é o testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Leia comigo, veja o que disse Pedro aqui. Vocês receberam poder. Vocês foram revestidos do alto céus de poder. Você vem falar para mim que você tem vergonha. Então você não é convertido. Não pode ser, então. Você recebeu poder. Mas de onde é essa vergonha que você tem? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. No imperativo. Sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Esse texto está afirmando que todos os discípulos têm um chamado. E esse chamado está no imperativo e inclui todos os crentes professos em Jesus Cristo. Todos que receberam o Espírito Santo foram revestidos de poder para testemunhar. Se você não testemunha, não é porque você não sabe. Não é porque você tem vergonha. É porque você é omisso. E omissão é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem, o certo, não faz, nisso está pecando. Irmãos, é um dever falarmos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Se falharmos em testemunhar, estamos não somente pecando por omissão, como também seremos responsabilizados pelo sangue do perdido. Deus me responsabiliza. Sabe aquelas pessoas que você tem contato no seu trabalho? Os seus parentes? Sabe de quem Deus vai requerer se eles morrerem sem o conhecimento? Se eles ouvirem e recusarem, é com eles. Mas se eles morrerem sem ouvir, porque você negligenciou, adivinha de quem que o Senhor vai requerer o sangue deles? É dos senhores. De acordo com as Escrituras, o sangue do perdido está sobre minhas mãos. Confira comigo o profeta Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz assim. Se você não achou, não tem problema, tá? Apenas me ouça. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Então não pense, irmãos, que o fato de você vir e dizer: ah, mas eu estou trabalhando. Ah, mas eu tenho que lavar louça, eu tenho que limpar a casa. Ah, mas eu estou com dor na minha coluna. Ah, mas eu tenho que fazer compra no Carrefour. Ah, mas eu estou com dor de cabeça. Você acha mesmo que isso cola? Você acha que dá alguma possibilidade para uma justificativa aqui? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É um dever.
Ai, que bom que a Igreja Batista Boas Novas está fazendo um trabalho no bairro. Que bom mesmo. Mas só tem 7? Só estou vendo 7 aqui? Vocês, os demais, estão isentos dessa responsabilidade? Tudo bem, às 2 da tarde no sábado você não pode. Mas seja honesto comigo, você não pode nem um dia. Você não pode nem um dia? Ah, meus irmãos, vocês estão contando uma piada então hoje no culto para mim. É um dever. Você acha que você se justifica porque você falou que está no trabalho? Irmãos, você pode fazer esse trabalho no seu trabalho. Lógico, não roubando do tempo do seu patrão que lhe paga para trabalhar. Não, trabalhe. Mas você vai ter umas brechas nos intervalos. Quando você está indo pelo trabalho. Quando você está se despedindo. Talvez deixando uma literatura. Talvez deixando um panfleto bem redigido, bem editado, com bom conteúdo. Isso é um trabalho, você está divertindo a pessoa. Às vezes até conversando. Muitos de vocês pegam ônibus. Por que não ser um missionário no ônibus? De propósito, escolhe alguém para sentar ao lado, pede a direção de Deus. Poder os senhores já têm. E já tem há muito tempo. Porque vocês receberam esse poder no dia da sua conversão. Omissão. O povo de Deus é omisso na sua responsabilidade de testemunhar de Cristo. É um dever, irmãos. Terceiro pecado de omissão, constantemente praticado entre o povo de Deus. Como eu falei, eu vou rabiscar com vocês superficialmente alguns. Serão 4. O terceiro pecado, constantemente praticado entre o povo de Deus, é a negligência dos dons espirituais. Dos dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 8. Veja que interessante. Mais uma vez, estou falando com os crentes. Eu não estou falando daquela pessoa que não conhece a Cristo. Eu não estou falando para aquela pessoa que não se converteu. Nem muito menos para aquele crente que escolheu o caminho da rebelião e foi excluído da igreja. Não estou falando deles. Estou falando de nós. O povo de Deus que está em plena comunhão com a igreja local. O terceiro pecado de omissão constantemente praticado pelo povo de Deus é a negligência com os dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Irmãos, Deus deu dons espirituais a cada cristão. Se você é um convertido, você tem pelo menos um dom espiritual. Por isso, irmãos, que o chamado de Deus para os crentes é para servir. E quando Deus chamou você para servir, na sua conversão Ele já te capacitou com um dom. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser exercitado, mas os senhores já têm esse dom. E por que Deus deu esse dom à igreja? Para que a igreja possa servi-lo. Deus capacitou você. Antes de você saber, Ele já te capacitou e já te chamou. Ah, mas eu não sei fazer. Não, você não quer fazer. Você não tem disposição para fazer. Porque se você vier para fazer, Deus vai capacitar você para fazer. E por que Deus capacitou você? Porque Deus deseja vê-los servindo. Deus não chamou você para ficar acomodado.
Não, Deus chamou você para servir. É uma desculpa pecaminosa que muitos de nós damos quando falamos que nós não temos talentos. Você não tem talento. O Espírito Santo distribuiu talentos à igreja. E você fala para mim que você não tem talento. Pode ser que você não tenha tanta desenvoltura para subir no púlpito e pregar. E eu concordo. Mas você dizer para mim que você não tem nenhuma capacidade dada por Deus para servir, aí é uma tremenda tolice, porque a Bíblia fala que Deus capacitou você para servir. E muitas pessoas, ao encararem um desafio para servir na igreja, no começo eles até acham que não podem, que não conseguem. E eles vão perseverando, e hoje muitos deles estão no campo missionário. São diáconos, são professores de escola bíblica dominical, estão servindo em orfanatos, até em presídios. Mas no começo, eles não imaginavam que Deus tinha um plano para eles. Mas Deus tem um plano e um propósito previamente estabelecido para cada cristão. Por isso que Ele concedeu dons espirituais. Se você está realmente desejoso para servir, veja só, há muitas necessidades na igreja. Coloque-se à disposição. O Tiago falou assim para mim: pastor, segunda-feira à tarde, depois que eu der aula, eu gostaria de vir na igreja e capinar a igreja. O senhor poderia dar um aviso aí na igreja se algum homem ou alguém gostaria de vir me ajudar? Eu estou disposto. Vamos ver quem vai estar disposto para vir. Lógico que talvez alguns de vocês vão estar trabalhando, mas alguns de vocês não. Então vamos ver então se você quer servir. Você vai dizer para mim que você não tem talento para capinar. Precisa de talento para capinar? Ou apenas disposição? Você quer mesmo servir? Nós precisamos ser honestos, irmãos. Pastor, eu não estou servindo porque eu não me disponho. Há tantas coisas que poderia ser feito. Você está esperando ser chamado? Oh, meu caro, você já foi. Você quer que eu dou aviso de púlpito? Não precisa não. Os senhores já foram chamados para servir. O que falta não é aviso de púlpito, é boa vontade. Porque serviço tem. Fala para mim se isso não é uma omissão muito convincente da nossa parte. Agora, é mais fácil arranjar desculpas. E às vezes eu estou muito acomodado, eu estou encostado, né? Será que você é daqueles que se recusa a servir? Será que você talvez... vem cá, eu vou abrir aqui um parêntese. Preguiça é pecado? Eu vou pregar sobre preguiça. Posso, Marinalva? Tá, eu vou pregar sobre preguiça logo. Ela me autorizou. Se você não gostar, fala com ela depois. Eu vou pregar sobre preguiça. Muitos de vocês são preguiçosos. Não é que você não sabe, você é preguiçoso. Falta muita boa vontade da sua parte. Preguiça é pecado, irmãos. Sabe o que é mais triste? Eu vou trazer a você uma constatação real. Sabe o que é mais triste? Vou falar a vocês agora. O que é mais triste é saber que 20% da igreja faz o trabalho de 80%. % da igreja sustenta a obra missionária. 20% da igreja sustenta a obra evangelística. 20% da igreja serve. 80% da igreja não estão nem aí. Irmãos,
Pensa comigo, por favor. Tem alguma coisa errada. Não pode, irmão, ser certo isso, gente. Isso é omissão. Isso é muito triste. Então esse pecado, à luz de Provérbios 28, que vocês escreveram aí na contracapa, não omita mais. Confesse e deixa. Você vai alcançar do Senhor aquilo que tanto você está procurando, que é a misericórdia dele. Você quer alcançar a misericórdia dele? Então confessa. Não vai para casa achando que está tudo bem. Não, isso é omissão. Confessa e deixa. E para encerrar, o quarto pecado, constantemente praticado pelo povo de Deus, é a negligência com a prática da palavra de Deus. Irmãos, eram mais, tá? Mas eu vou me deter aqui em 4 por causa do tempo. O quarto pecado de omissão constantemente praticado pelo povo de Deus é a negligência com a prática da palavra de Deus. Abra sua Bíblia para Tiago capítulo 1, por favor. Tiago capítulo 1. Estou falando demais hoje. Marcos, me ajuda com mais um copo d'água. Traz o galão logo, por favor. Brincadeira. Tiago capítulo 1. Versículo 23 a 24. Leonardo, leia para nós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. Irmãos, Tiago está falando o seguinte: se você não pratica, você esquece. Se você não pratica, você esquece. Pratica, meu irmão, que você não vai esquecer. Se você não pratica, você vai esquecer. Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade? Você quer fazer a diferença? Então não esqueça. Mas para você não esquecer, você tem que praticar. Uma omissão comum entre o povo de Deus é não praticar aquilo que lhe é ensinado. Você sabia que a partir do momento que Deus fala com você pela palavra de Deus, você passa a ser responsável por aquilo que você ouviu? Isso quer dizer que já existe implicitamente um comando para que você faça. Senão você vai esquecer. E nós nos esquecemos. Sabe aquele momento, aquele dia difícil? Sabe aquele dia mau que a Bíblia fala? O dia mau? E você precisava dar uma resposta e você não conseguiu achar a resposta. E a Bíblia fala, você precisa estar preparado para dar a resposta, mas você não teve a resposta. Pode ser que você esqueceu. E sabe por que às vezes nós esquecemos? Porque muitas vezes nós não estamos praticando. Aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, Tiago 1,23, é semelhante a um homem no espelho, depois olha para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Irmão, se Deus tem falado com você, responde. Responde. Não fique em silêncio. Não faça como a gente tem presenciado nos evangelismos que nós temos feito aqui. Nós temos ido de casa em casa, nós já alcançamos 60 pessoas de contato pessoal nesses últimos 2 finais de semana. Assim, 98% das pessoas falam assim: eu vou pensar. Estou errado, Solange? Tem falado isso mesmo?
Eles falam isso para a senhora também? Marinaldo, falaram isso para a senhora? Nem quero. Eles falam. Não exagere, irmão. Vamos ficar só que depois eu vou pensar. Vai me complicar aqui. Tivemos outras respostas, mas a maior parte da resposta eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu quero falar com vocês agora. Vocês estão me ouvindo? Amém. Que bom. Aqui, ó. Você vai pensar? Não. Você vai fazer. Vocês não têm o que pensar. Eles têm. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm um chamado para servir. Vocês têm. Você vai pensar? Não. Você tem que fazer. Eu não me escandalizo. Muitos deles falam, eu vou pensar. E eu respeito. Que bom. Que você pelo menos vai pensar. Porque uma pessoa falou para Marinal, não quero. Mas nós é diferente. Não, eu vou deixar para depois. Aqui, ó. Quando você fala, eu vou pensar, eu vou deixar para depois, eu já sei o que vai acontecer. Sabe qual vai ser? Sabe o que vai acontecer? Você vai se esquecer. E sabe por que você vai se esquecer? Porque você não está pra. Quando é que os senhores precisam praticar? Quando os senhores ouvem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. É uma omissão conformada, né? No interior a pessoa pensa, né? O que esse cara pensa que ele é? Cuida da vida dele, cuida da sua vida, pastor. Cuida da sua vida que eu cuido da minha, né? Interessante que essa postura, de acordo com a Bíblia, que muitos crentes acabam tendo, é uma postura equivocada e é uma postura muito perigosa. E por que é perigosa? Porque ela acaba se expondo numa situação de que ela vai ser corrigida pelo Senhor. Né? Porque a pessoa ela é duplamente responsável. Ela é responsável por ouvir e por praticar. Lucas capítulo 12, eu vou encerrar. Lucas capítulo 12, versículo 47. Eu vou encerrar aqui. Lucas capítulo 12, 47. A Bíblia vai dizer, irmão, a vontade do Senhor e não faz, aqui ó, ele é merecedor de grande. Lucas 12, 47. Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor, que conheceu ou que não conheceu? Hã? Conheceu. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. O que diz a Bíblia? Será comido com muitas coisas. Irmãos, a Bíblia fala que em muito dado, Será requerido. muito lhe será requerido. Essa é a igreja. Ela tem um compromisso muito sério com a pregação da palavra de Deus. Amém? Amém. Isso torna os senhores com uma grande responsabilidade sobre os ombros de vocês. Se você não pratica e conheceu, o texto fala, será punido com muitos açoites. E Deus vai dar esses açoites, às vezes, ao longo da sua peregrinação. Por que eu estou apanhando? Por que as coisas não estão dando certo? Eu tenho uma sugestão. Você conheceu a vontade do Senhor.
e você não quis fazer. Recebe a punição, coloca a tua vida em ordem e começa a fazer. Porque Deus não tem pressa de corrigir alguém, tá? Ele vai continuar até a gente aprender. Aquele que conheceu a vontade do Senhor, não fez, Deus vai corrigir. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que a todo filho ele recebe. E todo filho que ele receber, ele vai tratar como filho e vai corrigir. Alguns de nós nos damos por satisfeitos por considerar fazer. Eu sei que muitos de vocês vão sair daqui hoje. Alguns estão me ignorando 100%, eu sei. Mas alguns vão considerar fazer. Gente, escuta. Já é uma grande etapa. Mas considerar fazer ainda não é fazer. Você tem que fazer. Ah, eu vou considerar. Não. Você vai fazer. Porque esta é a vontade de Deus. A não ser que aquilo que esteja pregando aqui seja um absurdo. E não tenha respaldo nenhum na palavra de Deus. Aí pode me ignorar. Mas o que eu sei. Existem pelo menos 4 áreas que o povo de Deus constantemente tem negligenciado. No pecado de omissão. Número 1, no seu tempo a sós com Deus. Número 2, no seu testemunhar de Cristo. Número 3, no uso dos dons espirituais. E número 4, na prática da palavra de Deus. Não vá embora. Não saia desse local. Vou pensar, pastor. Não faça isso. Eu vou considerar, pastor. Não faça isso. Atende o que Deus falou ao seu coração. Se Deus falou ao seu coração, disponha. Eu vou fazer. Eu quero fazer agora. Não quero mais falhar nessa área. Eu vou fazer. Fecha seus olhos. Abaixa sua cabeça por alguns instantes. Pastor Mário, ore por mim. Eu vou fazer. Levanta sua mão, deixa eu ver. Amém. Amém. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Nós precisamos estar prontos a responder na hora que o Senhor nos desafia. Que o Senhor possa visitar o teu povo e ajudá-los naquilo que eles precisam fazer para que haja saúde na relação deles com o Senhor. Visita também aqueles irmãos e amigos que nos acompanharam online, em seu lar. Que a sua palavra também seja poderosa, porque eu sei das limitações de assistir o culto em casa. Eu sei. Mas que a sua palavra tenha poder, e certamente tem, para que muitos, mesmo à distância, possam ser convencidos pelo Senhor a colocar em prática. Que o Senhor também atenda e os ajude, aqueles que se dispuseram, como vários irmãos aqui que se dispuseram. Obrigado, Pai, por esse privilégio de sermos confrontados pela sua palavra. Oramos grato, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar um hino. Queria pedir a Gislaine que venha ao piano me ajudar. Nós vamos cantar apenas... Deixa eu acertar aqui a projeção. Meu Coração 283. Um servo para vir passar aqui os slides, por favor. Vamos cantar aqui esse hino 283. Meu coração, toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor, faz-me pronto para servir, seja no que for. Quando nós estivermos cantando,
Se você falou, pastor, ore por mim. Eu orei. Deus já falou. Quem vai dar a resposta é vocês. Quando nós estivermos cantando, se você precisa falar com Deus em alguma área, não deixa para depois, não considera, faça isso. Peça perdão a Deus. Quando nós estivermos, não precisa ficar de joelho, não precisa levantar a mão. Onde você está? Apenas curva a sua cabeça e fala com Deus. Deus, me perdoa. Eu quero mudar. Eu quero voltar a servir como eu devo fazer. Onde você está? Vamos cantar. O Douglas para orar a Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e capacite a todos aqueles que ouviram. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por mais uma vez ouvir a sua palavra. Que o Senhor nos capacite, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Que possamos ser luz nesse mundo de trevas, Pai. Obrigado por tudo, que eu oro agradecido em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, agora nós estamos próximo das 20 horas. Nós vamos estar encerrando esse primeiro momento, tá bom? Ali, e a gente retorna daqui a pouco para darmos sequência. Hoje vamos ainda celebrar a ceia do Senhor.